você passou pela prova da UERJ e não se sentiu bem preparado, é porque a maioria das plataformas não se preocupa com o UERJ tanto quanto se preocupa com o Enem. Aqui no Fábrica D, isso é diferente. Você vai durante todo o ano ser preparado para o UERJ com aulas de redação, com aulas de teoria e aulas que partem do básico ao avançado voltadas ao exame de qualificação. Isso aliado a simulados, grupos de Telegram, tira dúvidas na área interna da plataforma, bem como um repertório de mais de 5.000 aulas voltadas ao que você quer. Quer mais? No plano Medicina, além das matérias normais, você tem acesso a 4 Master que são Biomaster, Matemática Master, Física Master, Química Master, que vão ainda mais te preparar e aprofundar e te deixar no talo para você finalmente cravar a sua aprovação e a sua vitória no final do ano. E tudo isso por um preço inigualável mais baixo do mercado. Até porque estamos na época de Black Promoção. Então vem logo, o que você está esperando? Quem quer aprender, vem pro Fábrica D. Fala galera, mais um teminha pra gente discutir e ser feliz juntos. Eletroquímica. Para de rir, cara. Eletroquímica, olha só, a gente vai trabalhar com energia elétrica e energia química. O próprio título já dá uma prévia da aula pra gente. Só que não adianta a gente começar e trabalhar todas as nuances de eletroquímica sem saber do que esse processo se trata. O que é um processo eletroquímico? É um processo, que usa dispositivos que realizam reações redox. Lembra o que são reações redox? Olha o nome, redox. São reações que têm redução e oxidação acontecendo ao mesmo tempo. Só que lembra, geralmente para uma reação acontecer eu preciso ter contato entre os reagentes. Dentro de eletroquímica eu tenho um caso especial em que as reações redox acontecem sem contato direto entre os reagentes. Como assim? A gente vai ver como que os dispositivos são construídos para permitirem essa reação, esse trânsito de elétrons sem necessidade de contato direto entre os reagentes. Tá, e aí, a gente tem dois mecanismos, dois dispositivos eletroquímicos diferentes. Pilha, que você já conhece do dia a dia, e eletrólise, que nem todo mundo já ouviu falar. Mas pensa na pilha, para que você usa uma pilha? O que você quer uma pilha no seu dia a dia? Você usa essa pilha para ligar em algum aparelho e gerar energia elétrica para esse aparelho funcionar, certo? Então essa é a função da pilha. Ela pega uma energia química de uma reação química que acontece dentro do dispositivo e converte essa energia química em energia elétrica. Essa energia elétrica é o que eu vou utilizar para determinada função, para determinado aparelho eletrodoméstico, tudo bem? Enquanto a eletrólise é o processo inverso da pilha. Eu pego uma fonte externa de energia elétrica, geralmente eu tenho que associar uma bateria ao meu dispositivo para conseguir gerar uma energia química, ou seja, eu dependo de uma fonte externa de eletricidade para forçar uma reação química a acontecer. Repara bem em como eu falei, forçar uma reação química a acontecer. Quando eu quero forçar alguma coisa, essa coisa não acontece naturalmente, não acontece espontaneamente. Então isso já é uma coisa que você tem que ter muito bem na sua cabeça para começar a discussão.
A pilha é um processo espontâneo, enquanto a eletrólise é um processo forçado. Você não precisa fazer nada para aquela pilha gerar energia, basta você ligar no seu aparelho. É um processo espontâneo, basta ter os eletrodos ligados nas pontas certas que a pilha vai funcionar, ela vai converter energia química em energia elétrica. Agora, eletrólise não. Você quer fazer uma reação não espontânea acontecer. Se você não fizer nada, ela não vai acontecer, porque ela não é espontânea. O que você vai ter que fazer? Vai precisar associar uma bateria, uma fonte externa de energia elétrica para obrigar essa reação não espontânea a acontecer, ok? Mensagem que a gente tem que tirar disso. Conversão de energia química em energia elétrica, pilha, processo espontâneo. Conversão de energia elétrica em energia química, eletrólise, processo não espontâneo, processo forçado. E a gente vai trabalhar nossa aula nesses dois polos, pilha versus eletrólise. Primeiro pilha, que é o processo espontâneo, é mais fácil da gente entender. Depois eletrólise, a gente vai ver que muitas coisas acontecem exatamente o oposto. Sempre esse caminho, um inverso do outro, ok? Então pilha também pode ser chamada de célula voltaica, pode ser chamada de célula galvânica. É um processo espontâneo que a gente identifica isso na pilha pela diferença de potencial, a DDP, tá? Ou a FEM, força eletromotriz. A gente vai ver como calcula isso. Na pilha, você sempre tem uma DDP positiva. Então, apareceu uma diferença de potencial maior que zero, você já sabe que o problema está falando de uma pilha e não de uma eletrólise. Na eletrólise vai ser o inverso. Você tem uma DDP negativa, tá? Porque é um processo forçado. Beleza, então o protótipo da pilha é a pilha de Daniel. Foi aqui um conceito que a gente usa sempre para explicar como a reação redox sem contato entre os reagentes acontece na pilha, acontece nas células galvânicas. A gente precisa ter alguns componentes sempre para a pilha funcionar. Primeiro, a gente tem aqui dois recipientes que possuem eletrodos de metais. O que são eletrodos? É uma placa de metal. Tá? E Daniel fez uma placa de zinco e uma placa de cobre. Eram os dois metais, eram os dois eletrodos dessa pilha. O que significa isso daqui em vermelho, ó, gente? Isso daqui é um fio condutor que vai ligar os dois eletrodos. Para que esse fio condutor? Para permitir o fluxo de elétrons, ok? Vai fluir elétron de um eletrodo para o outro. A gente tem que saber de onde sai, para onde vai. Já já a gente fala disso. O que é isso que eu coloquei? Ó? É um voltímetro. Eu meço a minha diferença de potencial a partir desse voltímetro. A pilha precisa do voltímetro para funcionar? Não. Se não tiver o voltímetro associado, a pilha funciona do mesmo jeito, só que ele está aqui para determinar para a gente qual é a diferença de potencial. Ok? Tudo bem? Beleza. Aqui eu tenho a ponte salina. A ponte salina tem duas funções. Primeiro, fechar o circuito. Olha só, eu preciso ter um caminho fechado para permitir o fluxo de elétrons ou fluxo de cargas. Tudo bem? E a outra função dela é prolongar a vida útil. A gente vai ver como é que isso acontece. A ponte salina prolonga a vida útil da pilha. Então, beleza. E esses eletrodos têm que estar imersos em soluções de sais provenientes do mesmo metal. Como assim? Eu tenho um eletrodo metálico de zinco imerso em uma solução de sulfato de zinco. Eu tenho um eletrodo de cobre imerso em uma solução de sulfato de cobre 2. Ok? Beleza. Como é que isso vai trabalhar? Como é que esse sistema vai trabalhar? Depende de uma ordem de reatividade, depende de uma diferença de potencial. O fluxo de elétrons acontece por diferença de potencial. Diferença de potencial entre quem? Entre os eletrodos metálicos. Então, cada metal tem uma tendência de sofrer redução ou de sofrer oxidação. São os potenciais. O potencial de oxidação analisa a tendência que esse cara tem de se oxidar. O potencial de redução analisa a tendência que esse cara tem de se reduzir. Então dá uma olhadinha para essa ordem de reatividade. Ó. Aqui no início eu tenho metais alcalinos, alcalinos terrosos, alumínio, beleza. Olha lá no final. Prata, ouro, platina. No final dessa ordem, para você lembrar bem como é que essa ordem de reatividade se dá, no final da ordem eu tenho metais nobres. Eu tenho prata, eu tenho ouro, eu tenho platina. O que significa um metal nobre? Uma aliança
ela não se oxida muito, ela não tem a tendência de se oxidar, ela tem tendência de ficar na maneira reduzida, na forma metálica. Por quê? Isso tudo é análise de potenciais. Então, um metal que não se oxida com facilidade é um potencial que tem baixo potencial de oxidação, ok? É um metal que, por ter baixo potencial de oxidação, tem um alto potencial de redução. Então você pode olhar nesse final dessa ordem de reatividade, quem está aqui tem alto potencial de redução e quem está aqui tem alto potencial de oxidação. Então, para ficar mais fácil na sua mente, a gente já trabalhou essa ordem de reatividade lá em reações inorgânicas. Mas, relembrando, essa é uma ordem crescente de potencial de redução. Então, sempre que você tem uma pilha ou uma eletrólise, você vai comparar os potenciais de redução dos metais. Olha só, zinco, cobre. A gente vai comparar o potencial do zinco com o potencial do cobre, ok? O zinco está no início da ordem, o cobre está mais para o final. Isso daqui é uma ordem crescente de potencial de redução. Então, o cobre tem potencial de redução maior do que o zinco. Portanto, o cobre é o cara que vai sofrer a redução, porque ele tem maior potencial de redução. Então, ó, cobre, vou escrever aqui embaixo, cobre vai reduzir. Se o cobre se reduz, o que o zinco vai ser obrigado a fazer? Vai ser obrigado a se oxidar. Então, cobre sofre o processo de oxidação. O cobre se oxida, tá? A gente sempre analisa os eletrodos. A reação vai acontecer aqui, ó, vão acontecer modificações nos eletrodos. Então é o seguinte, quem oxida a gente apelida de anodo. Então a oxidação acontece sempre no anodo. Anodo ou ânodo, ok? Sempre. E redução acontece no catodo ou cátodo. E aí observa, ó, gente, vogal com vogal, consoante com consoante, ok? Então, anodo oxida, catodo reduz. Anodo oxida, catodo reduz. Vamos lá, esse cara vai sofrer o processo de oxidação. O que é o oxidar? Oxidar é perder elétrons. Se ele vai perder elétrons, esses elétrons têm que ir para algum lugar. E aí, senhores, esses elétrons vão fluir pelo fio condutor. Então, os elétrons saem do anodo, ou seja, saem de quem se oxida e vão em direção ao catodo, que é quem se reduz. Para se reduzir tem que receber elétron, e esse elétron tem que vir de algum lugar. Então o elétron que chega no catodo saiu do anodo. O fluxo de elétrons vai ser sempre, seja pilha ou eletrólise, sempre do anodo para o catodo. Porque sempre no anodo eu vou ter oxidação, sempre no catodo eu vou ter redução. Então faz sentido que os elétrons saiam de quem se oxida em direção a quem quer se reduzir, ok? Fluxo de elétrons sempre do anodo para o catodo. Isso tem que estar na mente porque cai. Ok. Esse zinco, que é um zinco inicialmente metálico, portanto está com NOx zero, ele perdeu elétrons em um processo de oxidação. Ao perder elétrons, ele vai para um NOx positivo. NOx do zinco possível, mais 2. Então, o zinco com NOx mais 2, ele não é mais sólido. Se ele não é mais sólido, gente, ele deixa o eletrodo e parte para a solução. Então, o que vai acontecer? Presta atenção. Cada vez mais, esse eletrodo vai perdendo massa. Vai perdendo massa porque íons zinco vão caindo na solução. Eles saem do eletrodo, que antes estavam no estado sólido, e agora vão ficar em meio aquoso, ok? Então esse eletrodo, o anodo, vai perdendo massa. Isso que é oxidar. Lembra quando a gente fala, isso está corroído, isso está oxidado. O portão, por exemplo, quando o portão começa a oxidar, ele começa a perder massa, começa a esfarelar. É isso que acontece aqui, ok? Enquanto na redução, o que está acontecendo? Ó?
eu estou recebendo elétron no cátodo. Eu começo a acumular esse elétron. Esse elétron vai reduzir alguém. O cobre zero, que está no estado sólido, ele pode sofrer mais redução? Não pode. O menor NOx possível do cobre é zero. Ele só pode ter NOx mais 1 ou mais 2. Então o cobre não pode sofrer redução, ok? Se o cobre zero não consegue sofrer mais redução, quem que pode sofrer redução? Aqui, ó, quem tem carga positiva. O cobre mais 2, que está no meio reacional, esse cara sim pode sofrer redução. Então, gente, o que vai acontecer? Esse cara vai chegar perto do eletrodo, ok? Vai ficar perto do eletrodo e vai receber os elétrons que vieram do anodo. Quando o cobre mais 2 recebe esses elétrons, olha a reação que acontece aqui, ó. Cobre mais 2 elétrons, ele passa a ser cobre zero. E aí cobre zero é um cobre metálico. Então esse cobre metálico deposita na placa, deposita no eletrodo. E o eletrodo vai ganhando massa, o eletrodo vai ficando mais gordinho, vai ficando igual ao Alexandre. Olha que delícia. Fofinho. Então esse eletrodo que ficou mais gordinho, ele recebeu... Não adianta olhar não, tá assim, tá assim. Eu também tô, mas estamos. Ele recebeu mais massa pelo processo de redução do cobre. Assim como esse cara perdeu massa, porque ó o que aconteceu com ele. Zinco 0, perdeu 2 elétrons e formou zinco mais 2. Tá? Então aqui foi um processo de redução em que eu recebo elétrons. Aqui foi um processo de oxidação onde eu estou perdendo elétrons. Os elétrons estão no produto. Beleza? E aí, gente, o que acontece? Agora que entra a riqueza, a magia da ponte salina. Esse cara está constantemente jogando cargas positivas no meio reacional. Esse cara, esse eletrodo, está constantemente tirando cargas positivas do meio reacional, certo? Ele está tirando porque ele está formando uma placa mais espessa, ele está depositando esses íons na forma metálica. Beleza. Começa a haver uma grande discrepância de cargas entre os dois polos, entre o anodo e entre o cátodo. Entre as soluções existe uma grande discrepância de cargas. E essa discrepância de cargas faz com que a pilha pare de funcionar. Se a discrepância for muito grande, a pilha para de funcionar. Então, quanto mais eu conseguir manter o equilíbrio de cargas entre os dois recipientes, mais eu prolongo a vida útil dessa pilha. Ok? Então, qual é a função da ponte salina? Pilha de Daniell usou o cloreto de potássio para neutralizar esse excesso ou essa falta de cargas positivas. Então, o que acontece? Ó, eu estou jogando carga positiva nessa solução, as cargas negativas da ponte salina migram para próximo da solução na tentativa de igualar esse excesso de carga. Enquanto aqui eu estou perdendo carga positiva. Então as cargas positivas da ponte salina migram para perto da solução na tentativa de igualar esse balanço de cargas. E isso prolonga a vida útil da bateria, ok? E o que acontece com a solução? A solução que vai recebendo cargas positivas, vai recebendo mais zinco, fica cada vez mais concentrada. Isso já foi alvo de questão. Como é que a solução fica ao longo do processo? Essa solução fica mais concentrada porque está recebendo mais íons. E como é que essa solução fica? Fica mais diluída ou menos concentrada porque está perdendo íons para o eletrodo metálico. Então essa solução fica mais diluída. Ok? A gente vai ver como calcula, tá? Mas nesse caso, na pilha de Daniell, essa diferença de potencial é igual a mais 1,1 volts. Isso é medido de acordo com os potenciais desses dois eletrodos, tá bem? A gente vai ver mais algumas coisinhas, vai ver certinho como é que a gente faz esse cálculo. Galera, já vimos eletrólise ígnea, agora vamos para a eletrólise aquosa, que é um pouquinho mais difícil.
Relembrando, lá na eletrólise ígnea, a gente eletrolizava uma substância, tá? Então a gente deu o exemplo lá do cloreto de sódio e não tinha mais nada além do cloreto de sódio. Só tinha o cloreto de sódio sofrendo o processo de eletrólise e para isso ele tinha que ser aquecido, tinha que passar pelo ponto de fusão e passar do estado sólido para o estado líquido na forma iônica, tá? Lembra disso? Aí a gente fez a reação catódica, a reação anódica e chegamos à equação global. Aqui na eletrólise aquosa, além da substância que eu vou eletrolizar, eu tenho a água também. E aí a água, ela vai competir pela reação catódica, que é a reação de redução, e vai competir pela reação anódica, que é a reação de oxidação. Ok? Então o programa virou e falou para você, represente as reações de eletrólise aquosa do sulfato de magnésio. É isso que eu coloquei aqui no quadro. Sulfato de magnésio. O que a gente vai fazer? A gente vai representar primeiro a dissociação da substância que ele vai eletrolizar. Então, se eu tenho aqui o sulfato de magnésio sólido, eu vou representar esse cara sofrendo o processo de dissociação em meio aquoso. Então, eu coloco o sulfato de magnésio sólido, coloco esse cara na água e aí ele vai gerar magnésio aquoso e sulfato aquoso. Tranquilo? Só que por ser uma eletrólise aquosa, eu tenho que representar também os íons provenientes da autoionização da água. Então eu vou colocar aqui a água sofrendo o processo de ionização, liberando H+ aquoso e OH- aquoso. Ok? Só repara uma coisa, eu coloquei 2 mols de água. Gente, esse é um macetinho para facilitar o balanceamento das reações. E por que eu coloquei 2 mols de água? Porque aqui, na primeira reação, eu formei um cátion bivalente e um ânion bivalente, ou seja, eu tenho 2 cargas positivas e 2 cargas negativas vindas desse sal, ok? Então eu quero manter a mesma quantidade de cargas positivas e negativas vindas da água. Então para eu gerar 2H+ e 2OH-, eu preciso de 2 mols de água. Se eu estivesse fazendo uma eletrólise aquosa do cloreto de sódio, por exemplo, NaCl, ele vai gerar Na+, Cl-. Então ele vai gerar uma carga positiva, uma carga negativa. Quantos mols de água a gente vai usar? A gente vai usar 1 mol de água para eu gerar um H+ e um OH-, tá? Então isso não é regra, isso é um macete para facilitar o balanceamento das suas reações. Então, como eu estou trabalhando com um sal que gera um cátion bivalente e um ânion bivalente, eu vou trabalhar com 2 mols de água para eu gerar 2 cargas positivas e 2 cargas negativas na forma iônica. Ok? Beleza? Chegamos a essas 2 reações. Você tem que lembrar o seguinte, na eletrólise está todo mundo tentando chegar a NOx zero, ok? Então, quem tem carga positiva, para chegar a NOx zero, tem que diminuir o NOx, tem que sofrer o processo de redução. Então os cátions vão sempre competir pela reação catódica, a reação de redução, ok? Quem tem carga negativa, se quiser chegar à carga zero, a NOx zero, vai ter que aumentar o seu NOx, portanto precisa sofrer o processo de oxidação. Então os 2 ânions vão competir pela reação anódica, pela reação de oxidação, tranquilo? Como que eu vou definir se quem ganha a competição para a reação catódica é o magnésio ou o hidrogênio? Eu preciso conhecer uma ordem crescente de potenciais de redução, tá? Então essa é a ordem que eu vou usar para definir qual cátion vai ser encaminhado para a reação catódica. Então eu preciso de uma ordem crescente de potencial de redução para a análise do cátodo, ok? E aí o macete é hidrogênio. Hidrogênio. Miau. Alcalinos terrosos, alumínio e hidrogênio. Então essa é a ordem a ser seguida para a eletrólise aquosa, especificamente quando eu estou definindo quem vai sofrer a reação catódica, ok? A reação de redução. Quem vai compor a reação catódica. E aí, como é uma ordem crescente, gente, se eu estou analisando aqui, por exemplo, ó, magnésio e hidrogênio, eu estou competindo o magnésio, que é um cara da 2A, com o hidrogênio. O hidrogênio vem depois na ordem crescente, portanto, o hidrogênio tem maior potencial de redução do que o magnésio. Se o hidrogênio tem maior potencial de redução do que o magnésio, em relação ao magnésio,
o hidrogênio que vai se reduzir. É ele que vai ganhar na disputa. Então são os hidrogênios que vão compor a reação catódica, ok? Então aqui, ó, eu já vou colocar para vocês os 2 hidrogênios vindo para a reação catódica. Depois a gente completa essa reação. Agora, eu tenho 2 ânions competindo pela reação de oxidação que acontece no anodo. Eu preciso também de uma ordem para eu comparar esses potenciais. Só que agora, como a reação é de oxidação acontecendo no anodo, eu preciso de uma ordem crescente de potenciais de oxidação para o anodo. Tá? E aí o macete é FOX hidroxila. Então eu tenho flúor, eu tenho, cuidado, ó, ânions inorgânicos oxigenados. Me dá um exemplo de ânion inorgânico oxigenado. Tá aqui, ó, SO4-2. É um ânion porque tem carga negativa. É inorgânico porque esse cara vem de um sal, e sal é uma função inorgânica, tá? É claro, um sal inorgânico, né? A gente não está falando de sais orgânicos. Então ele é um ânion inorgânico oxigenado porque possui oxigênio. E aí eu estou comparando um ânion inorgânico oxigenado com a hidroxila. Quem vence? Quem vence é a hidroxila, porque vem depois nessa ordem crescente de potenciais de oxidação. Ok? Então é a hidroxila que vence nessa disputa. Já vou colocar aqui as 2 hidroxilas na reação anódica. Só tomar um cuidado, tá, gente? Poderia aparecer, por exemplo, um cobre competindo com hidrogênio. Ok, tem 2 cátions. Um é o cobre mais 2, por exemplo, e o hidrogênio. E aí eu vou olhar lá nessa ordem crescente potencial de redução para o cátodo. O cobre, ele está na família 1A? Não. O cobre está na família 2A? Não. O cobre é o alumínio? Não. Então, se ele não apareceu antes do hidrogênio, significa que ele está localizado depois do hidrogênio nessa ordem. Se ele está localizado depois do hidrogênio, ele vence na disputa. Então, se tivesse um cobre competindo com o hidrogênio, o cobre venceria na disputa e o cobre apareceria na reação catódica. Ok? Mesma coisa nessa ordem crescente de potencial de oxidação. Se você tiver algum ânion que não está localizado antes da hidroxila, significa que ele vem depois da hidroxila, certo? Então, geralmente a gente compara algum cátion ao hidrogênio e algum ânion à hidroxila. Perfeito, gente? Beleza? Então tá bom. Eu já sei agora quem venceu na disputa pela reação catódica e quem venceu na disputa pela reação anódica. Então vou completar, ó. Lembrando, o hidrogênio ele quer ir para NOx zero. Todo mundo na eletrólise quer ir para NOx zero. Como é que eu faço para 2 mols de H+ chegarem a NOx zero? Eu preciso de 2 mols de elétrons. Ok? Porque aqui eu tenho um total de 2 cargas positivas. Então eu vou precisar de 2 cargas negativas vindas do elétron para eu zerar essas cargas. E aí o que eu formo? H2. Sempre gasoso, tá? Lembra? Os gênios formam compostos diatômicos. Hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, halogênios, calcogênios. Esses gênios têm tendências em formarem substâncias simples diatômicas. E aí a gente sabe que esse cara aqui está no estado gasoso, ok? E o H+ estava no aquoso. A hidroxila também estava no estado aquoso. Só que a hidroxila, gente, ela não está sofrendo redução, então ela não está recebendo elétrons, ela está perdendo elétrons. Então eu já coloco o elétron do lado dos produtos, ó. Se aqui tem 2 cargas negativas, para chegar a NOx zero, eu preciso perder 2 cargas negativas. Então eu vou liberar 2 elétrons, ok? E aí não tem jeito, você vai ter que gravar que essa reação de oxidação da hidroxila tem um padrão, é sempre dessa maneira. 2 mols de hidroxila perdendo 2 elétrons, formando 1 mol de água e meio mol de H2. Ok? Então, como que eu costumo decorar isso daqui, ó? Se você pensar, lembra do peróxido de hidrogênio, H2O2? Aqui, ó, tem 2 hidrogênios, 2 oxigênios. Então, finge que isso daqui está formando o H2O2. Quando você pega o H2O2,
H2O2 a gente lembra que se decompõe em água e meio de O2. É por isso que a água oxigenada, lembra por que você usa água oxigenada? Para liberar oxigênio e matar as bactérias anaeróbicas, ok? Então aqui, gente, 2 mols de hidroxila liberando 2 mols de elétron, formando 1 mol de água e meio mol de H2. Isso não muda, isso vai ser sempre assim, beleza? Cheguei a essas 4 reações, o que eu vou fazer? Vou somar todas as reações para chegar à minha equação global. Quando eu somo, ó, tira o print aí. Copiou? Copiou no caderno? Vou começar a cortar, hein? Tenho 2 mols de H+ aqui, 2 mols de H+ aqui, cortei. Tenho 2 mols de hidroxila aqui, 2 mols de hidroxila aqui, cortei. 2 mols de elétrons no reagente, 2 mols de elétrons no produto, cortei. Tenho 1 mol de água aqui, tenho 2 mols de água aqui. Então eu corto 1 mol só e deixo 1 mol de água restante. Tranquilo? Beleza? E aí eu vou somar. O que sobrou? Ó? Tenho MgSO4 sólido no reagente, mais 1 mol de água líquida, formando Mg mais 2 aquoso, mais SO4 menos 2 aquoso. E para finalizar, olha só, eu formei 1 mol de gás hidrogênio aqui e mais meio mol de gás hidrogênio aqui. Então, somando 1 com meio dá 1,5. 1,5 é a mesma coisa que 3 sobre 2 mols de hidrogênio gasoso. Beleza, gente? Então parece uma reação gigante, mas você vai fazer passo a passo e no final é só somar todas as reações que você fez, ok? Então, recapitulando, vou fazer eletrólise aquosa do sulfato de magnésio. Representa o sulfato de magnésio dissociado. Só que como é eletrólise aquosa, eu também tenho que representar a alta ionização da água. Como eu tenho cátions e ânions bivalentes, eu vou utilizar 2 mols de água. Formei 2 mols de H+, 2 mols de OH-. Os cátions vão competir pelo cátodo. Eu preciso me basear em uma ordem crescente de potencial de redução para o cátodo. Entre o magnésio que está na 2A e o hidrogênio vence. Então o hidrogênio vem para a reação catódica. Entre os 2 ânions que estão competindo pela reação anódica, eu tenho que seguir uma ordem crescente de potencial de oxidação para o anodo. Então estou competindo um ânion inorgânico oxigenado com a hidroxila. A hidroxila vem depois, a hidroxila ganha. Então a hidroxila vem para a reação anódica. Na redução dos hidrogênios, eu preciso receber 2 mols de elétrons e formar 1 mol de H2. Na oxidação das hidroxilas, eu perco 2 mols de elétron, formo água e meio de O2 a partir de 2 mols de hidroxila. Depois somo tudo, corto o que está repetido, o que tem no reagente e no produto eu consigo cortar, o que sobrou eu somo e chego à minha equação global. Essa é a minha reação de eletrólise aquosa do sulfato de magnésio. Beleza? Tudo bem, gente? Foi? Só coloquei esses dados relevantes aqui porque a gente vai usar no próximo quadro, só para você internalizar esses dados, que é onde a gente vai resolver algumas questões de eletrólise, para você ver mais ou menos como se comportam essas questões, ok? Então, primeira coisa, kit. O que significa isso? Kit é carga, I é a corrente e T é o tempo. Então, existem algumas questões que trabalham com o conceito de eletrólise e falam assim, ó, eu quero eletrolizar uma determinada quantidade de uma substância. Eu vou precisar de uma bateria que gere uma carga, certo? Durante um tempo para eu conseguir promover essa eletrólise. Então aqui eu tenho referência à carga, eu preciso saber qual é a corrente dessa bateria que vai estar sendo gerada para dentro da eletrólise e durante quanto tempo essa bateria precisa ficar ligada para a minha eletrólise acabar. Ok? Então eu tenho uma referência à carga e a unidade que a gente vai usar é a unidade de coulombs, ok? Eu tenho uma referência à intensidade de corrente que essa fonte externa de energia elétrica vai fornecer para a gente e a unidade vai ser ampere. E eu tenho o tempo que essa bateria vai precisar ficar ligada gerando corrente e esse tempo vai ser medido em segundos, ok? Não esquece isso. Coulomb, ampere, segundos.
E existe uma coisa que relaciona a quantidade de elétrons à quantidade de carga gerada, é a chamada lei de Faraday. Significa que aqui, ó, quantos mols de elétrons eu tenho aqui? Eu tenho 2 mols de elétrons. Então, quando eu estou representando 2 mols de elétrons, eu tenho que saber que esses mols de elétrons correspondem a uma determinada carga. Que carga é essa? Cada mol de elétrons corresponde a 96.500 coulombs. Tá vendo? Coulomb é a mesma unidade que a gente usa aqui. Então já vai percebendo que existe uma relação entre essas duas expressões. E aí muitas vezes as questões pedem para você relacionar essas duas expressões no meio da questão. Você vai ter que entender como isso acontece, eu vou mostrar para você. Tá? Então, 1 mol de elétron gera uma carga equivalente a 96.500 coulombs. Se eu preciso de 2 mols de elétrons para realizar a minha eletrólise, eu vou precisar de 2 vezes 96.500 coulombs. Tá bom? Tira um print disso, grava na memória ou escreve no seu caderno, que no próximo quadro, nas questões, a gente vai precisar desses dados. Só um minutinho que eu já volto. Bom, galera, vamos aplicar agora todos os conhecimentos que a gente aprendeu de eletrólise dentro desse exercício. Eletrolizou-se cloreto de magnésio aquoso durante 9.650 segundos com uma corrente de 10 A. Represente as reações referentes à eletrólise e qual o volume gasoso produzido na SNTP. Então, gente, quando a gente se depara com uma questão dessa, a primeira coisa que a gente vai fazer é montar as reações para a gente conseguir visualizar o que está acontecendo. Tá? Então, na letra A, a gente já vai resolver essa questão representando todas as reações referentes a essa eletrólise. Primeiro, qual é a substância que ele está eletrolizando? Cloreto de magnésio. Então a gente sabe que o cloreto de magnésio é o MgCl2. Tá? Então vou pegar esse cara, que inicialmente está sólido, e aí eu vou representar a reação de dissociação dele. Ele vai formar o Mg mais 2, e a gente já sabe que como é uma eletrólise aquosa, esse Mg mais 2 vai estar em meio aquoso. E eu vou liberar aqui 2 mols de Cl-, tudo aquoso. Ok? É uma eletrólise aquosa, então eu tenho que representar a água. E aí, gente, lembra do macete? Olha só, eu tenho 2 cargas positivas aqui, 2 cargas negativas. Para facilitar a minha vida, vamos colocar aqui 2 mols de água. Tá? 2 mols de água líquida. Ao sofrer o processo de ionização, eu vou gerar 2 mols de H+ aquoso e 2 mols de OH- aquoso também. Ok? Beleza, gente. Eu preciso representar a reação catódica. Deixa eu colocar aqui mais para cima, senão vai ter espaço. Reação catódica e reação anódica. Lembra, eu tenho 2 cátions e 2 ânions, e esses caras vão competir pelas reações catódicas e anódicas. Então, esses 2 caras aqui competem pela reação catódica, esses 2 caras aqui competem pela reação anódica. Eu preciso lembrar daquela minha ordem crescente de potenciais de redução para o catodo e de oxidação para o anodo. Lembra, qual era a de redução para o catodo? Au, hidrogênio. Alcalinos, alcalinos terrosos, alumínio e hidrogênio. Eu estou comparando magnésio com hidrogênio. Magnésio da família 2A é um alcalino terroso. Então, o alcalino terroso vem antes do hidrogênio na ordem. Portanto, como é uma ordem crescente, o hidrogênio vence. Ok? Hidrogênio venceu. Beleza. Então, já coloco o hidrogênio aqui, ó. Ok. Não vou completar a reação, vamos determinar quem vem para a reação anódica. Estou comparando o cloreto com a hidroxila. Lembra qual era a ordem crescente de potencial de oxidação para o anodo? FOX e hidroxila. Flúor, ânions inorgânicos oxigenados e hidroxila. Eu tenho aqui flúor ou ânion inorgânico oxigenado? Não tenho. Então significa que esse cara está depois da hidroxila na ordem. Se está depois da hidroxila na ordem, ele tem o maior potencial de oxidação. Portanto, é ele que vai se oxidar. Ele vai vencer na disputa pela reação anódica. Então eu vou transferir esse cara para cá. Ok?
E aí agora sim, gente, eu completo as reações. Já sei que o hidrogênio quer ir para NOx zero. Se eu tenho duas cargas positivas, eu preciso receber 2 elétrons e eu vou formar, lembra, como ele é um gênio, ele vai formar uma substância simples diatômica, H2, que é um gás. Assim como o cloro está na família 7A, é um halogênio, então ele também vai formar uma substância simples diatômica. Só que aqui a carga é negativa e quer ir para zero, então ele não vai receber elétrons, ele vai perder elétrons, porque ele quer se oxidar, ele quer aumentar o seu NOx. Como eu tenho duas cargas negativas, eu preciso perder 2 elétrons, e eu formo o Cl2 gasoso. Ok, gente? Beleza? Então essas são as reações. Se eu quiser ir um pouco mais, se eu quiser chegar a uma equação global, eu traço a linha aqui embaixo, vou somar todas as reações, tiro o print aí para lembrar, tá? Que eu vou começar a riscar. Tem 2 cloros aqui, vou cortar com esses 2 cloros. Tem 2 hidrogênios aqui, vou cortar com esses 2 hidrogênios. Tem 2 elétrons aqui, vou cortar com esses 2 elétrons. E aí eu somo tudo, vamos ver o que fica no final aí, ó. MgCl2 sólido mais 2 mols de água líquida, formando o quê? O que sobrou aqui, ó? H2 gasoso, Cl2 gasoso, o que ainda sobrou? Mg mais 2 aquoso e 2 hidroxilas. Repara, gente, uma coisa interessante, o problema poderia perguntar pra gente, ao final da eletrólise, o pH ficou ácido, básico ou neutro? É uma pergunta que poderia ser feita. Dá uma olhada na equação global. Depois que eu termino o meu processo de eletrólise, o que tem como produto? Tem gás hidrogênio, tem gás cloro, tem Mg mais 2 e tem hidroxila livre no meio. Se tem hidroxila livre no meio, gente, hidroxila é o protótipo da basicidade. Então, se tem hidroxila livre em excesso no meio reacional, eu tenho um pH básico, portanto um pH acima de 7. Então, eu poderia afirmar que ao final da eletrólise, você tem um pH acima de 7, um pH básico. É uma possibilidade, tá? Agora a letra B, que é a parte matemática, que costuma dar um pouquinho mais de trabalho. Ele pergunta o seguinte, qual o volume gasoso produzido na CNTP? Lembra, falou CNTP, condições normais de temperatura e pressão. 0 graus Celsius de temperatura, 1 atm de pressão. Qual é o valor que tem que estar na nossa cabeça quando alguém fala CNTP? 22,4 litros. O que é isso? É o volume molar na SNTP. É o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás na SNTP. Lembra que isso é um valor padronizado. Não é um valor real. Nada te obriga a ter 22,4 litros nesse problema. Mas é um valor que a gente usa como referência para um cálculo estequiométrico. Ok? Então vamos ver. Ó. Ele quer volume gasoso produzido na CNTP. Qual eletrodo produz gás? O catodo ou o anodo? Ó, no catodo eu tive formação de gás hidrogênio e no anodo eu tive formação de gás cloro. Então, nesse caso, os dois eletrodos produzem gás. Então, eu vou ter que fazer 2 cálculos separados. Vou achar o volume de H2 produzido, o volume de Cl2 produzido e depois eu somo, que aí eu sei que é o volume total de gás produzido, tá? Então, olha essa reação aqui, que produziu o gás hidrogênio. Qual é a relação que eu consigo tirar aqui, gente? Eu consigo tirar aqui, a cada 2 mols de elétrons recebidos nessa eletrólise, eu produzo 1 mol de gás hidrogênio, ok? Então aqui, ó, eu vou relacionar isso com isso, ok? E aí, quando eu relaciono o número de mols de elétrons, eu tenho que lembrar daquela lei de Faraday, aquela constante de Faraday. 1 mol de elétrons equivale a 96.500 Coulomb. Então, eu vou relacionar, ó, a carga correspondente a esses elétrons e vou descobrir o volume de H2 produzido. Vou fazer a mesma coisa com a outra reação que também produz gás, ó. 2Cl-, perdendo 2 mols de elétrons,
formando Cl2. Então aqui eu vou relacionar o número de mols de elétrons envolvidos, a carga correspondente a esses elétrons e o volume de Cl2 produzido também, ok? Posso fazer uma primeira linha da minha estequiometria? Como é que vai ser essa primeira linha? Se eu tenho 2 mols de elétrons aqui, qual é a carga correspondente a isso? 2 vezes 96.500 coulomb, ok? Essa é a carga correspondente a 2 mols de elétrons. Não significa que é a carga gerada no problema. Isso é a primeira linha. Lembra lá de estequiometria? É a minha primeira linha padrão. São valores padronizados, não são os valores reais do problema. Então eu tenho que colocar isso aqui para permitir o cálculo da minha segunda linha. Então 2 mols de elétrons pela constante de Faraday corresponde a 2 vezes 96.500 coulomb. E eu tenho 1 mol de gás hidrogênio. Na CNTP, 1 mol equivale a 22,4 litros. Beleza? Então tenho a minha primeira linha montada. Vamos montar a primeira linha daquela outra reação. Eu tenho aqui também 2 vezes 96.500 coulomb, porque eu tenho 2 mols de elétrons. Isso está relacionado a 1 mol de gás cloro, então também 22,4 litros, ok? Qual é a incógnita do meu problema? O volume produzido, então X aqui, Y aqui embaixo do volume. Eu vou ter que colocar algum valor de carga para completar essa regra de 3. É aí que entra o kit. Lembra o kit? Kit, que é a carga total gerada pela eletrólise, é igual a corrente em ampere vezes tempo em segundo. Então o problema me forneceu isso, ó. Ele disse que essa eletrólise aconteceu com uma corrente de 10 ampere durante um tempo total de 9.650 segundos, certo? Quando eu resolvo isso, eu tenho um total de 96.500 coulomb. Então essa é a carga total gerada pela eletrólise. Essa realmente é a carga que foi introduzida no sistema. Esse é o valor que eu jogo na minha segunda linha da estequiometria, é o meu valor real, é o que realmente aconteceu. Então eu jogo aqui, ó, 96.500 coulomb, mesma coisa desse lado, 96.500 coulomb. Ok? E aí quando eu resolvo isso daqui, ó, eu percebo que da primeira linha para a segunda, eu dividi por 2. Lembra, gente? Isso é um macete. Se você não se sente confortável com isso, resolve a regra de 3 que vai dar certo. Quem gosta de macete para agilizar a vida, da primeira para a segunda linha, eu dividi por 2. Então faço a mesma coisa aqui. Divido por 2, esse X é igual a 11,2 litros. Mesma coisa desse lado, o cálculo está igualzinho. Então o Y também vai ser 11,2 litros. Então o meu volume total gerado de gás é X mais Y. Meu volume total é igual a X mais Y. Eu vou somar 11,2 litros com 11,2 litros, eu vou ter um volume total de 22,4 litros produzidos nessa eletrólise. Beleza, gente? Então só para a gente entender o processo. O cara pegou uma bateria, acoplou ao sistema de eletrólise. Ele deixou essa bateria gerando uma corrente de 10 amperes ligada durante 9.650 segundos. Essa carga gerada por essa bateria foi suficiente para gerar uma eletrólise aquosa do cloreto de magnésio, a ponto que eu formei 11,2 litros de gás hidrogênio, 11,2 litros de gás cloro, um total de 22,4 litros de gases na CNTP. Beleza? Deu para pegar mais ou menos como é que é a dinâmica da eletrólise aquosa? Vamos para mais um exercício? Galera, mais um exercício aqui de eletrólise, só que é um exercício que tem uma cara bem diferente. Esse exercício não costuma cair tanto quanto aquele outro tipo que eu passei, tá? Mas é um exercício que quando cai, a galera tem uma dificuldade simplesmente por não ter experiência com o tipo de exercício, tá? Então eu vou desenhar para vocês aqui como é que vai ser o processo de raciocínio em cima desse enunciado e a gente vai conseguir chegar até o final tranquilamente. Um cátodo com área de 100 centímetros quadrados
foi recoberto com prata ao se eletrolizar solução de sal de prata durante 9.650 segundos com corrente de 20 A. Calcule a espessura da camada de prata depositada. Tem a densidade da prata e tem a massa molar da prata. Como assim, gente? Não deu para entender nada desse enunciado. Seguinte, lembra daquele desenho que eu fiz da cuba eletrolítica para vocês? Existe lá um catodo, existe um anodo? Então, vamos imaginar aqui, como ele está falando só do catodo, vamos imaginar um catodo que, como ele disse, tem 100 centímetros quadrados de área. O que acontece no catodo, gente? Lembra? Catodo, redução, anodo, oxidação, seja na pilha ou na eletrólise. Então, no catodo acontece redução. Ele falou que esse catodo foi recoberto com prata. A gente tem que entender que as palavras fazem muita diferença no enunciado. Às vezes você não entende o comando porque você não está habituado com aquela palavra. Quando o problema fala, prata foi depositada, um eletrodo foi recoberto por prata, isso é um indicativo de que a prata está saindo da solução e está passando para o estado sólido e grudando no eletrodo, ok? Passa para o estado metálico, para o estado sólido e gruda no eletrodo. Então, eu estou promovendo uma reação de redução da prata. Eu estou pegando a prata com o NOx mais 1 que está na solução, estou dando elétrons para essa prata recebe elétrons, sai do NOx mais 1 e vai para o NOx 0. Sai da solução e vira prata metálica, prata sólida. E gruda na placa, gruda no eletrodo. Qual eletrodo? Aonde sofre redução? No catodo. Então é isso que ele está falando. Ó. Eu tenho um catodo com 100 centímetros quadrados de área. Em cima desse catodo vai acontecer a reação de redução de quem? Da prata. E aí a prata vai começar a se depositar em cima desse catodo. Quanto mais eu deposito de prata, maior é a variação da espessura desse catodo. Então aqui, ó, a gente pode pensar em uma variação na espessura do catodo, ok? Esse catodo vai ficando mais grosso, porque ele está recebendo prata. A prata está saindo da solução e está sofrendo redução e está depositando sobre esse catodo. E aí o que a gente vai trabalhar, o que ele pede, ó, é para calcular essa variação aqui, essa espessura. Beleza? Então esse é o nosso papel, calcular a variação da espessura do catodo por meio do depósito de prata. Então pensa no seguinte, como é que vai acontecer essa reação? Eu preciso de uma fonte externa de energia elétrica. Quem é a fonte externa? Ele deu pra gente, ó, uma corrente de 20 A que fica ligada durante 9.650 segundos. Então, com isso, a gente consegue calcular o quê? Lembra? O kit. Esse é o nosso primeiro passo nesse tipo de questão, calcular o kit. Então, o kit, ó, 20 A é a minha corrente, um tempo de 9.650 segundos, eu vou ter uma corrente total de 193.000 coulombs, ok? Esses 193.000 coulombs vão ser utilizados para quê? Para fazer a eletrólise de um sal de prata. Só que aqui o objetivo não é construir todas as reações que constituem essa eletrólise, porque ele não me disse qual sal de prata é. Ele só disse que tem prata. E esse é o objetivo da questão, trabalhar só com a reação de redução da prata. Então eu vou colocar aqui, ó, a prata, ela vai sair da solução na forma prata mais, recebendo um elétron. Lembra que a substância simples busca sempre NOx 0. Então essa é a reação de interesse dessa questão, é reduzir a prata. E aí, gente, conforme eu recebo elétrons, eu gero prata metálica. Então são esses dois parâmetros que eu vou trabalhar, ok? Lembra, quando eu tenho que relacionar o número de mols de elétrons, eu vou fazer uma relação de carga. E a prata? Vou relacionar o quê? Bem, sei. Só que eu tenho aqui um eletrodo, certo? Um eletrodo que é mais especificamente o catodo, que vai variar em espessura. Se ele tem uma área e varia em espessura, a gente consegue calcular o que com isso, gente? Volume. Então a gente vai conseguir calcular o volume da prata depositada. Mas tem uma coisinha, ó.
ele deu a densidade pra gente. Lembra? A densidade, ela faz uma relação entre massa e volume. Então, na verdade, o que eu tenho que jogar naquela estequiometria ali é qual é a massa de prata depositada, para depois eu conseguir chegar ao volume através da densidade. Tá? Então aqui, ó, eu vou colocar massa de prata depositada. É sempre essa relação que eu faço nesse tipo de questão. Então vamos lá. Primeira linha, linha padrão. 1 mol de elétrons pela constante de Faraday, a gente sabe que equivale a 96.500 coulombs, ok? Beleza. A massa referente a 1 mol de prata, ele deu pra gente a massa molar, que é a massa referente a 1 mol. Exatamente isso que a gente quer. Então, 108 gramas. Coloco aqui 108 gramas. Ou seja, a cada 96.500 coulomb fornecido pela bateria, eu consigo depositar 108 gramas de prata sobre o catodo que tem 100 centímetros quadrados de área. Mas foi isso que o problema me deu? Não, ó. O kit diz pra gente quanto realmente a bateria forneceu. A bateria forneceu 193.000 coulombs. E aí eu vou achar o X. Esse X aqui é quanto efetivamente foi depositado de prata. 216 gramas. Beleza, gente? Só uma coisinha que eu tô falando aqui, não sei se vocês perceberam. Eu tô fazendo uma reação de eletrólise, certo? Mas eu tô dizendo para você que esse kit foi gerado por uma bateria externa. Bateria é a mesma coisa que uma pilha. Então olha que coisa interessante. Para uma eletrólise acontecer, eu preciso de uma fonte externa de energia elétrica. Pode ser uma tomada? Pode, mas pode ser uma bateria também, pode ser uma pilha. Então eu posso associar uma pilha a um processo eletrolítico. Então a pilha, o que ela faz? Ela converte energia química em energia elétrica. A energia elétrica, a eletrólise o que faz? Converte energia elétrica em energia química. Então é um ciclo que encaixa bem. Enquanto a pilha gera energia elétrica para a eletrólise pega essa energia elétrica e consegue forçar as suas reações não espontâneas a acontecerem. Então é legal você pegar esse link, porque tem uma questão que caiu na UERJ discursiva que acopla uma pilha a um processo eletrolítico. E o tempo todo ele relaciona esses dois processos. Às vezes ele te dá o dado de uma coisa que acontece na eletrólise e pede uma coisa que acontece lá na pilha. Então fica ligado porque pode existir essa relação entre pilha e eletrólise, tá bom? Então continuando, a gente achou aqui a massa de 216 gramas de prata que foram efetivamente depositados sobre o meu catodo de 100 centímetros quadrados de área. O que a gente pode fazer com essa massa? A gente pode, ó, tendo a densidade, a gente pode calcular o volume de prata depositado. Então a gente sabe que densidade é igual a massa sobre volume. O problema me forneceu uma densidade de 10,5. 10,5 é igual a massa, que a gente achou aqui, ó, 216 gramas. Vamos ver qual é o volume correspondente a essa massa. V. Então esse V, na hora de calcular, V igual a 216 sobre 10,5. Conta já está feita, 20,57. Foi a calculadora, não foi a minha mente, brilhante. Tá, então eu tenho 20,57, o que, ó? Qual é a unidade de volume que eu estou trabalhando aqui nessa densidade? Centímetros cúbicos. Eu tenho esse volume em centímetros cúbicos. O que significa isso? 20,57 centímetros cúbicos de prata foram depositados sobre o catodo ao longo do meu processo de eletrólise. Beleza? E agora, gente, falta só o pontinho final ali. Eu quero calcular a minha espessura. Eu sei a variação em volume, mas eu quero achar a variação em espessura. Lembra como é que eu calculo o volume, ó? Olha para esse desenho que eu fiz. O volume aqui vai ser a área do catodo multiplicado pela espessura variada. Então, o volume vai ser área vezes espessura. Eu vou substituir os meus valores. O volume foi de 20,57. A minha área é de 100 vezes a minha espessura, que é o que eu quero descobrir.
Fiz esse cálculo, a minha espessura é igual a aproximadamente 0,02 centímetros. Beleza, gente? Deu para pegar o raciocínio? Vamos lá, ó. Vamos trabalhar com isso tudo de novo para a gente internalizar esse raciocínio. Eu tenho um cátodo que vai receber prata depositada sobre ele ao longo do processo de eletrólise. Essa prata vai começar a acumular e vai formar uma camada cada vez mais espessa sobre esse eletrodo. Então vai variar a espessura do eletrodo. Ok. Quem forneceu essa energia, essa carga? Foi a bateria que foi acoplada. Uma bateria que gera uma corrente de 20 A durante um tempo de 9.650 segundos, um total de 193.000 coulombs. Essa carga é utilizada para reduzir a prata. Então eu relaciono a carga referente ao número de mols de elétrons e a massa produzida de prata. Fiz a relação, achei a massa total de prata depositada. Utilizo a densidade que foi fornecida, a partir da densidade e da massa eu descubro o volume variado. Beleza, mas o que eu quero não é o volume, é a espessura. Então, para achar a espessura, eu relaciono volume e área e consigo achar a espessura variada de prata no cátodo. Beleza, gente? Valeu! Fala, galera! Agora que a gente já terminou o nosso bloco teórico de eletroquímica, vamos fazer algumas questõezinhas para a gente fortalecer os conhecimentos que a gente aprendeu. Dá uma olhada nessa questão bem interessante do Enem 2017. Leia aí comigo, ó. A eletrólise é um processo não espontâneo de grande importância para a indústria química. Uma de suas aplicações é a obtenção do gás cloro e do hidróxido de sódio, a partir de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Neste procedimento, utiliza-se uma célula eletroquímica como ilustrado. Então, repara no seguinte, galera. Essa célula eletroquímica que ele descreveu aqui tem uma bateria associada. Qual é o processo que depende de fonte de energia elétrica externa? É o processo da eletrólise. Você associa uma bateria, essa bateria vai fornecer energia elétrica para um processo não espontâneo acontecer. Então essa é a definição de eletrólise, ok? E aí perceba aqui que eu tenho anodo e cátodo, eu tenho uma solução aquosa de NaCl entrando, eu tenho gás cloro saindo, eu tenho um dreno para uma solução alcalina, que a gente já vai ver qual é essa solução alcalina, e tem um produto secundário sendo produzido também. A pergunta dele é, no processo eletrolítico ilustrado, o produto secundário obtido é o... Então dá uma olhadinha, galera, vamos interpretar o que acontece aqui. O cara colocou a solução aquosa de NaCl dentro de uma cuba eletrolítica e associou uma bateria. Vai acontecer trânsito de elétrons dentro dessa cuba eletrolítica e vão acontecer transformações químicas referentes ao NaCl e referente à água, já que é uma solução aquosa, é uma eletrólise aquosa. Lembra que existe a eletrólise ígnea, que não possui água, apenas aquecimento, e existe a eletrólise aquosa, que possui água no processo. Então essa daqui é uma eletrólise aquosa. O que a gente vai fazer? Qual vai ser o nosso procedimento para determinar quem são os produtos formados? Primeiro, o sal que foi adicionado, NaCl, inicialmente no estado sólido. Esse cara foi adicionado na água e ele vai sofrer o processo de dissociação. Ao sofrer o processo de dissociação, ele vai gerar Na+, aquoso, Cl- aquoso, beleza? Deixa essa reação aí de stand-by. Lembrando que se é uma eletrólise aquosa, eu tenho que contabilizar os íons formados pela água também. Então a água, ao se ionizar, ela forma H+, e OH-. Tranquilo? Nesse momento a gente tem 2 cátions formados e 2 ânions formados. Só que só um deles vai participar da reação catódica e só um deles vai participar da reação anódica. Então a gente tem que definir quem vai para o cátodo, quem vai para o anodo. Como que a gente define isso? Existe uma ordem de preferência, ordem de potenciais, para determinar qual cátion vence na disputa pelo cátodo, qual ânion vence na disputa pelo anodo, ok? E aí não tem jeito, galera, a gente tem que decorar, ó. Para o cátodo, o que a gente precisa saber é ao hidrogênio. Que coisa ridícula, né? Ao de metais alcalinos. Deixa isso pra lá. Ao de metais alcalinos. O segundo é de metais alcalinos terrosos, família 2A.
e o terceiro é de alumínio. Então, Al, 1A, 2A, alumínio e hidrogênio. Lembrando que isso daqui é uma ordem crescente de potenciais, ou seja, quanto mais para a direita, maior é o potencial do cara para fazer parte da reação catódica. Então aqui, quem é que a gente está comparando? Ó, eu estou comparando o sódio com o hidrogênio. O sódio é da família 1A, o hidrogênio está mais à direita. Então é o hidrogênio que vai vencer na disputa pelo cátodo, certo? É o hidrogênio que vem para essa reação aqui. E no anodo? O macete é FOX hidroxila. Então, flúor, ânions inorgânicos oxigenados, tá? Então, por exemplo, o H2SO4 gera o SO4-2. O SO4-2 é um ânion inorgânico, porque ele veio de um ácido inorgânico, e oxigenado, porque possui oxigênio na estrutura. Tranquilo? Aqui não tem um ânion inorgânico oxigenado além da hidroxila, então não dá para mostrar um exemplo. Mas se tivesse, por exemplo, um SO4-2, esse cara seria um ânion inorgânico oxigenado. E hidroxila, por último, de novo, é uma ordem crescente. Então aqui, ó, quem que eu estou comparando? O cloro com a hidroxila. O cloro não está aqui. O cloro não está aqui porque ele não é oxigenado. Portanto, se não está antes da hidroxila, é porque está depois da hidroxila. E se está depois da hidroxila em uma ordem crescente, o cloro vence na disputa com a hidroxila. Ok? Então é o cloro que vem para a reação anódica e a gente já viu que é o hidrogênio que vai para a reação catódica. Ok, como é que vai ser aqui? Ó? No cátodo, o H+. O que acontece no cátodo? Lembra? Cátodo reduz. Vogal com vogal, consoante com consoante. Então, cátodo reduz, anodo oxida. Se o cátodo reduz, reduzir é ganhar elétrons. E a gente sempre busca o NOx zero. Então, se o cara está com NOx mais 1, o que vai acontecer? Ele vai receber um elétron. E ao receber um elétron, ele vai ficar com NOx zero. Ele vai formar o hidrogênio molecular, o hidrogênio gasoso. Só que lembra, ó, os gênios formam sempre substâncias simples diatômicas. Então, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, halogênios. Então, eu não posso colocar um H. Não posso colocar um H. Tem que ser o H2. Certo? E para ser o H2, eu vou precisar balancear. Então, ó, meio mol de H2, que agora sim, a quantidade de hidrogênios no reagente e no produto é a mesma. Ok, então essa é a minha reação catódica. E a reação anódica, quem vem para cá? Vem o cloro. Cl-. Anodo oxida. Oxidar é perder elétrons. Então ele vai liberar um elétron, sempre buscando a carga zero. Se ele está com -1, ele vai liberar um elétron. E ao liberar um elétron, ele forma o cloro zero. Só que o cloro é um halogênio, então eu tenho que formar Cl2. E não o cloro sozinho, tem que ser Cl2. E o balanceamento precisa ser meio de Cl2 para a quantidade de cloro no reagente e no produto ser a mesma. Ok? Tenho a minha reação catódica e anódica montada, agora eu posso chegar à minha equação global. Como? Cortando. Eu tenho aqui hidrogênio no produto, então se eu corto, posso cortar com esse hidrogênio aqui no reagente, certo? Beleza. Eu tenho cloro no produto. Posso cortar com esse cloro no reagente. Eu tenho um elétron no produto que eu posso cortar com um elétron no reagente. Lembrando, isso é importante, tá? A quantidade de elétrons nas reações catódica e anódica tem que ser a mesma. Então, por exemplo, aqui foi um elétron e aqui 2, eu vou ter que multiplicar essa reação inteira por 2 para manter a mesma quantidade de elétrons. Porque o elétron está circulando aqui, ó. Não tem como sumir com elétron ou aparecer com elétron do nada, existe conservação. Então o que sai do anodo na oxidação vai em direção ao cátodo na redução. Sempre assim, o fluxo de elétrons é constante. Depois que eu fiz isso, eu posso somar tudo para chegar à minha equação global. Então NaCl, que foi adicionado aqui, ó, o NaCl está entrando. A água também, porque é uma eletrólise aquosa. O que eu vou formar? Na com OH-, que é o que sobrou. Na com OH-, a gente sabe que isso daqui deixa um meio básico, certo? Hidróxido de sódio.
Esse é o dreno, ó, de solução alcalina. O que vai ser drenado na solução alcalina é esse NaOH aqui, que sai juntinho no meu dreno para solução alcalina. Mais o que? Gás hidrogênio, meio mol de gás hidrogênio ou hidrogênio molecular, mais meio mol de gás cloro ou cloro molecular. Então o cloro já estava representado aqui, ó, já estava representado ele sendo produzido. Só que tem um produto secundário que até agora não tinha sido representado. Quem é esse produto secundário? É o meu hidrogênio molecular. E com isso eu fico aí com a resposta na letra D. Show de bola? Isso aí, excelente questão do Enem 2017. Valeu, galera. Questãozinha agora de pilha Enem 2016. Vamos lá. Biocélulas combustíveis são uma alternativa tecnológica para a substituição das baterias convencionais. Em uma biocélula microbiológica, bactérias catalisam reações de oxidação de substratos orgânicos, liberam elétrons produzidos na respiração celular para um eletrodo, onde fluem por um circuito externo até o cátodo do sistema, produzindo corrente elétrica. Uma reação típica que ocorre em biocélulas microbiológicas utiliza o acetato como substrato. Ok. Em sistemas bioeletroquímicos, os potenciais padrão apresentam valores característicos. Para as biocélulas de acetato, considere as seguintes semi-reações de redução e seus respectivos potenciais. Nessas condições, qual é o número mínimo de biocélulas de acetato ligadas em série necessárias para se obter uma diferença de potencial de 4,4 volts? Então, falou em diferença de potencial, vamos calcular a DDP dessa pilha. Vamos calcular a força eletromotriz dessa pilha, dá no mesmo, tá? Ou potencial padrão dessa pilha. Como é que a gente faz isso? Eu tenho aqui duas reações que recebem elétron, então são duas reações de redução, portanto aqui eu tenho dois valores de potenciais de redução, ok? Tranquilo? Como é que a gente faz para calcular o potencial de uma pilha baseado nos potenciais de redução? A convenção é que geralmente os dois potenciais venham com reações de redução, tá? Então, ó, eu vou fazer tanto a equação global, porque existem questões que pedem equação global, tanto o cálculo do potencial. Porque se a questão só quiser o cálculo do potencial, eu não preciso me preocupar com as reações, ok? É muito mais simples. Então, para esse problema aqui, para essa questão, ele só quer o potencial. Então, eu vou colocar aqui o macetinho. Como é que a gente calcula o potencial padrão de uma pilha? A gente vai pegar o maior potencial e vai subtrair o menor potencial. Olha que difícil. Só isso. Certo? Então, nesse caso, eu tenho que sempre avaliar, tá, gente? Potenciais do mesmo tipo de reação. Como assim? Os dois potenciais têm que ser de redução. Ou os dois potenciais têm que ser de oxidação. Mas tem que ser o mesmo tipo de reação. E a convenção é que costume aparecer potenciais de redução, porque eu estou sempre recebendo elétrons. Então, quem é o maior? Mais 0,8 ou menos 0,3? Mais 0,8. Então, eu mantenho aqui mais 0,8. É o meu maior potencial. E eu subtraio o meu menor potencial, que é menos 0,3 volts, certo? E aí, quando eu faço esse cálculo aqui, ó, menos com menos, você vai inverter o sinal. Então, vai ficar mais 0,8 mais 0,3. Esse potencial vai ser mais 1,1 volts. Ele pergunta qual o número mínimo de biocélulas de acetato ligadas em série necessárias para se obter uma diferença de potencial de 4,4. Então lembra que aí você tem que lembrar lá dos conceitos de física. Quando você soma baterias em série, quando você associa baterias em série, você vai somar os potenciais. Então, como ele quer um potencial mínimo aí de 4,4 e cada bateria gera um potencial de 1,1, eu preciso de 4 baterias, ó, um N igual a 4. Porque aí o meu potencial, como elas estão associadas em série, o meu potencial vai ser 4 vezes mais 1,1, que aí gera um potencial total de 4
0,4 volts. Então a minha resposta é letra B. Mas vamos ver como é que eu faço para chegar à minha equação global. Ó. Caso o problema pedisse equação global. Primeira coisa, eu tenho que ver qual é o maior potencial. A gente já definiu que esse daqui é o maior potencial. Então, se ele tem o maior potencial de redução, é esse cara que vai se reduzir. Eu vou manter essa equação do jeito que está. Então, vou dar um certinho aqui, que eu não preciso, por enquanto, mexer nessa reação. Eu não preciso inverter essa reação. Esse cara daqui tem um menor potencial de redução, significa que ele vai perder na disputa pela reação de redução. Então ele não poderá se reduzir, por consequência ele vai ser obrigado a se oxidar. Então o que eu vou ter que fazer com esse cara? Eu vou transformar uma reação de redução, que recebe elétrons, em uma reação de oxidação, que perde elétrons. Como que eu faço isso? Eu vou inverter a reação. Então quem é produto vira reagente, quem é reagente vira produto. Então aqui ó, CH3, COO- mais 2 águas, formando 2CO2 mais 7H+, mais 8 elétrons. Tranquilo? E aí eu corto essa etapa aqui do jeitinho que tá. Se eu invertir a reação, o meu potencial vai ter o sinal invertido também, mais 0,8 volts. Repara que isso daqui é basicamente o que a gente fazia em termoquímica também com a lei de Hess, tá? Só que aqui tem uma coisinha especial, ó. Qual vai ser o link entre as duas reações? Não vai ser uma substância propriamente dita, vai ser a quantidade de elétrons. Repara que aqui eu tenho 8 elétrons, aqui eu tenho 4. Eu tenho que manter a mesma quantidade de elétrons. Então o que eu vou precisar fazer com essa segunda etapa? Multiplicar essa etapa por 2, tá? Então, multipliquei por 2, esse 4 vira 8, esse outro 4 vira 8 também, e esse 2 vira 4. Agora sim, eu tenho a mesma quantidade de elétrons nos dois lados. Esse é o link em eletroquímica, é sempre a quantidade de elétrons. E o ΔH, ele não é... O ΔH não, desculpa. O potencial, ele não é multiplicado. Você só multiplica a reação, o potencial é o mesmo, ok? Então essa é a diferença com termoquímica. Lá na termoquímica você multiplica o ΔH. Aqui você não mexe no potencial. A única coisa que você pode fazer é mudar o sinal do potencial caso você inverta a reação, que não foi o caso aqui embaixo. Tá, então depois que eu fiz isso, eu consigo chegar à minha equação global. Vamos ver o que pode ser cortado. Esses 8 elétrons vão ser cortados. Tem hidrogênio aqui, ó, tem 7 hidrogênios que vão sumir, aqui tem 8 hidrogênios, você vai descontar 7 e vai deixar um hidrogêniozinho, um hidrogênio só. Vamos ver se tem mais alguém para ser cortado, ó. Tem 2 águas aqui, tem 4 águas aqui, então você desconta e sobram 2 águas. Então basicamente vai ser CH3COO- mais 2 oxigênios mais um H+, ok? Isso daqui vai dar 2CO2 mais 2 águas, ok? E o meu ΔH é o somatório desses dois caras. Opa, aqui é mais 0,3. Somei esses dois caras, deu o mesmo potencial, mais 1,1 volts, ok? Isso daqui é só em caso da questão pedir a equação global da pilha. Se o cara só quiser focar no potencial, é só você fazer maior menos o menor, desde que os dois sejam o mesmo tipo de potencial, ou 2 potenciais de redução, ou 2 potenciais de oxidação. Foi, galera? Valeu! Galera, mais uma questão de pilha, agora Enem 2014, se liga aí. A revelação das chapas de raio-x gera uma solução que contém íons prata na forma AgS2O3 2 com menos 3 cargas. Para evitar a descarga desse metal no ambiente, a recuperação de prata metálica pode ser feita tratando eletroquimicamente essa solução com uma espécie adequada. O quadro apresenta semi-reações de redução de alguns íons metálicos. Das espécies apresentadas, a adequada para essa recuperação é... Então, galera, olha só. Seguinte. O cara, ele quer recuperar a prata, certo? Se ele quer recuperar a prata,
ele precisa permitir que a prata saia do estado oxidado, porque se vocês repararem, a prata está aqui com o NOx mais 1, e vá para o estado reduzido, que é prata 0. Ou seja, você precisa de um metal que permita que a prata se reduza. Então, a prata vai passar de mais 1 para 0. Como é que você vê isso? Pelo potencial de redução. Então, se a prata tem que se reduzir, a prata precisa possuir o maior potencial de redução de todos, ok? Então, basicamente, uma solução adequada seria uma solução com alguém que tivesse o potencial de redução inferior ao potencial de redução da prata. Certo, gente? Então, aqui, ó, o potencial para redução da prata é mais 0,02 volts. Então, teoricamente, qualquer metal com um potencial inferior a mais 0,02 poderia ser utilizado no processo. Então, se a gente reparar aqui, ó, todas são reações de redução, tá todo mundo recebendo elétrons, recebendo cargas negativas. Então, vamos ver, prata com esse potencial, o cobre pode participar dessa reação? Não, porque o potencial de redução do cobre é maior do que o da prata. Então, ele não iria permitir que a prata se reduzisse. Então, o cobre não serve pra gente. A platina serve? Ele tem um potencial mais 1,20, muito maior do que o da prata, então também não serve. Esse cara não permitiria que a prata se reduzisse. Agora, alumínio, menos 1,66 volts, é bem menor do que o potencial de redução da prata, então esse cara pode. Estanho, menos 0,14, também é inferior ao potencial de redução da prata, pode. Zinco, menos 0,76, também tem um potencial inferior ao da prata, ok? Ué, então Felipe, tem 3 respostas aí, não tem como eu saber qual é a correta. Calma. Seguinte, se esses caras têm o potencial de redução menor do que da prata, significa que eles não vão se reduzir. Quem vai se reduzir é a prata, ou seja, esses caras vão se oxidar. Se você reparar aqui, essas são reações de redução. Só que esses caras em contato com a prata, eles não podem se reduzir, eles têm que se oxidar. Ou seja, o que na verdade eu tenho que pensar é que no momento da reação, eu vou pensar na reação inversa, ó. Em vez de alumínio mais 3, recebendo 3 elétrons e formando alumínio 0, eu vou partir do alumínio 0, vou liberar 3 elétrons e vou formar alumínio mais 3. Ou seja, o que na verdade vai acontecer é a reação inversa, ó. Aqui é o alumínio que vai iniciar a reação, o alumínio 0, e vai formar alumínio mais 3 no final. É o estanho 0 que precisa iniciar a reação para formar estanho mais 2 no final. É o zinco 0 que precisa iniciar a reação para formar zinco mais 2 no final. Então, na realidade, eu tenho que buscar esses caras na minha resposta. Eu não posso partir de alumínio mais 3, estanho mais 2, nem zinco mais 2, porque esses caras aqui, nessa apresentação, na forma iônica, a única reação que eles podem sofrer é reação de redução. Só que a prata não vai deixar, entendeu? Por conta dos potenciais. Eles só podem se oxidar. Então, para eles se oxidarem, eles têm que partir do estado reduzido. E aí sim eles vão poder sofrer reações de oxidação. Então, se a gente procurar aí nas opções, eu tenho alumínio 0? Não, o que ele deu pra gente foi alumínio mais 3. Então, o alumínio não vai poder ser a nossa resposta. O estanho, ele deu o estanho 0? Deu. Então, o estanho 0 pode ser um meio específico para permitir a redução da prata. Zinco 0, ele deu? Não, ele deu zinco mais 2. Então, nenhum desses caras que, em tese, poderiam permitir a redução da prata, eles não vão ser a nossa resposta, porque o problema ofereceu opções com a apresentação errada. Como assim? O problema não forneceu alumínio 0, o problema ofereceu alumínio mais 3. O problema não ofereceu zinco 0, ofereceu zinco mais 2. Então esses caras não podem fazer parte da reação. Agora, o estanho 0 ele ofereceu aí na forma certinha, do jeito que eu queria. Então nossa resposta é a letra D. Muito boa questão, hein, galera? Muito boa questão. Valeu. Bora, galera, nossa última questão aqui de sedimentação dentro do bloco de eletroquímica. Leia aí comigo, Enem 2012.
O boato de que os lacres das latas de alumínio teriam um alto valor comercial levou muitas pessoas a juntarem esse material na expectativa de ganhar dinheiro com sua venda. As empresas fabricantes de alumínio esclarecem que isso não passa de uma lenda urbana, pois ao retirar o anel da lata, dificulta-se a reciclagem do alumínio. Como a liga do qual é feito o anel contém alto teor de magnésio, se ele não estiver junto com a lata, fica mais fácil ocorrer a oxidação do alumínio no forno. A tabela apresenta as semi-reações e os valores de potencial padrão de redução de alguns metais. Com base no texto e na tabela, que metais poderiam entrar na composição do anel das latas com a mesma função do magnésio, ou seja, proteger o alumínio da oxidação nos fornos e não deixar diminuir o rendimento da sua reciclagem. Ok, preste atenção, qual é a função do magnésio nesse processo? Qual é a função do magnésio? O magnésio ele vai evitar que o alumínio sofra oxidação. Então, quando a gente pensa em potenciais, como é que essa história toda é traduzida para potenciais? Se o magnésio vai evitar que o alumínio sofra oxidação, significa que o magnésio vai se oxidar no lugar do alumínio. Se o magnésio vai se oxidar no lugar do alumínio, significa que o magnésio possui maior potencial de oxidação que o alumínio, ou menor potencial de redução, tá? Então o magnésio possui maior potencial de oxidação que o alumínio, ou possui menor potencial de redução. O inverso é válido também. Como o processo, como o exercício mostrou pra gente potenciais de redução, a gente vai avaliar sobre a ótica de potenciais de redução. Então, para o alumínio não se oxidar, o alumínio precisa possuir um potencial de redução maior que o outro metal. Então aqui, o alumínio possui um potencial de redução maior que o potencial de redução do magnésio. Por isso que o magnésio é utilizado nas latas de alumínio normalmente. Só que, na ausência do magnésio, qual é o outro elemento que eu posso utilizar com a mesma função, ou seja, evitar a oxidação do alumínio? Qualquer outro metal que possua um potencial de redução menor do que do alumínio. Porque se o potencial de redução do alumínio for o maior de todos, o alumínio vai se reduzir. Portanto, o alumínio não vai se oxidar, tá bem? Então, desses todos, qualquer metal com um potencial de redução menor do que o do alumínio serve para o meu processo, serve para a função de evitar a oxidação do alumínio. Então, se o potencial do alumínio é menos 1,66, quem que tem um potencial menor do que esse cara? O magnésio, só que a gente está procurando alguém para substituir o magnésio, então quem pode entrar aí? Potássio e lítio. Só esses dois caras, dentre todos esses que estão aqui, podem ser utilizados para exercer a mesma função do magnésio, ou seja, impedir a oxidação do alumínio. Certo? Então a gente fica aí com a letra, vamos ver, somente o lítio e o potássio, pois seus potenciais de redução são menores do que o do alumínio. Letra E. E com isso, a gente finaliza esses exercícios de sedimentação do nosso bloco de eletroquímica. Valeu, galera. Beijão. Galera, quem tem memória fotográfica não precisa, pode olhar aqui e imaginar o quadro anterior. Quem não tem, volta no vídeo anterior e tira uma foto daquele esquema da pilha de Daniel com a ordem da reatividade aqui embaixo que a gente vai precisar ao longo desse quadro, tá? Quem tem memória fotográfica, imagina comigo aí. Existe uma notação resumida da pilha. O que significa a notação resumida da pilha? É quando o problema quer te desenhar uma pilha, mas não quer desenhar todo aquele esquema, quer te dar só as porções específicas e necessárias para a questão. Então, como é que é essa notação resumida? Eu sempre represento primeiro o compartimento anódico, depois o compartimento catódico. Assim como eu fiz no meu esquema aqui, do lado esquerdo estava o compartimento anódico, do lado direito estava o compartimento catódico. Lembra, no compartimento anódico eu tinha um eletrodo imerso em uma solução. No compartimento catódico eu também tinha um eletrodo imerso em uma solução. E ligando os dois compartimentos eu tinha uma ponte salina. Essa representação resumida é exatamente aquele desenho, só que simplificadinho para não ter que desenhar, perder um tempo em todas as questões. Tá? Olha o que ele está dizendo para mim. Eu tenho um compartimento anódico
em que existe um eletrodo metálico de zinco imerso em uma solução com íons zinco mais 2 no estado aquoso, ok? Assim como eu tenho um compartimento catódico em que existe um eletrodo metálico imerso em uma solução com íons cobre mais 2 no estado aquoso. E esses dois compartimentos anódicos e catódicos estão sendo ligados pela ponte salina além daquele fio condutor. Tá? Então é sempre assim, ó, compartimento anódico, ponte salina, compartimento catódico. E é eletrodo, solução, solução, eletrodo. Eletrodo metálico, solução, solução, eletrodo metálico. Tá? Então, se você lembrar daquele esquema da pilha de Daniell que a gente desenhou, é exatamente isso. Eu tinha um eletrodo de zinco metálico imerso em uma solução de zinco mais 2. E eu tinha um eletrodo de cobre metálico imerso em uma solução de cobre mais 2. Só que a ordem é sempre eletrodo, solução, solução, eletrodo e esses caras ligados pela ponte salina, ok? Essa é a notação resumida para quando o problema te fornecer isso, você saber do que se trata. E aí, se o compartimento é anódico, o que vai acontecer? Vai acontecer uma reação de oxidação. Olha o que está aqui, ó. Zinco 0 indo para zinco mais 2. Zinco 0 para zinco mais 2, eu estou aumentando o meu NOx, eu estou sofrendo um processo de oxidação. E aqui eu tenho cobre mais 2 indo para cobre 0. Então eu tenho o processo de redução. Redução é o que acontece no cátodo, é o que acontece no compartimento catódico. Beleza, gente? Essa notação é importante. Agora, antes da gente aprender a calcular o potencial da pilha, eu preciso saber como esses potenciais foram gerados. Então é o seguinte, fizeram vários experimentos onde eu tinha um eletrodo de hidrogênio e esse eletrodo era referência. Eu tinha, na verdade, um eletrodo metálico que gerava um valor naquele voltímetro em relação à diferença de potencial com o hidrogênio. Então, convencionou-se que o potencial do hidrogênio é 0. Convenção, 0 volts. Quando eu associo qualquer metal a esse hidrogênio, eu vou conseguir analisar o potencial gerado nesse metal em relação ao potencial do hidrogênio, ou seja, a diferença de potencial entre um metal e o hidrogênio. E aí eu começo a gerar vários potenciais específicos para vários metais, só que esses potenciais são sempre tomando como referência o hidrogênio 0. Lembra, na ordem da reatividade, o hidrogênio estava aqui no meio. Esse hidrogênio, ele era o marco. A partir do hidrogênio para frente, eu tinha potenciais de redução positivos. Lembra que o cobre estava à direita do hidrogênio? Então ele tem um potencial de redução maior do que o hidrogênio. Lembra que o zinco estava à esquerda do hidrogênio? Se o hidrogênio é o 0, o que vem à esquerda é menos alguma coisa. Então esses potenciais específicos de redução são sempre referentes ao potencial do hidrogênio convencionado como 0, ok? Outra convenção eu sempre represento potenciais de redução. Dificilmente você vai ver uma questão inovando e colocando potenciais de oxidação. A convenção, o padrão é você representar reações de redução, assim como seus específicos potenciais de redução. Então, cuidado. Não é porque o problema te deu uma reação de redução que aquele cara vai se reduzir. Você tem que analisar os potenciais. Você tem que ver se aquele cara realmente tem a maior tendência de se reduzir entre os outros metais que estão competindo pela reação de redução. Então, sabendo de onde vêm esses valores, que são valores referentes ao hidrogênio, tudo em relação ao hidrogênio, a gente pode aprender como calcular o potencial da pilha. No caso, eu estou usando sempre o exemplo da pilha de Daniell. O cara me fornece duas reações de redução. Redução do cobre mais 2 a cobre 0 e redução de zinco mais 2 a zinco 0. E esses são os respectivos potenciais de redução. Espera aí, tem duas reações de redução aqui. É isso que vai acontecer? Não é isso que vai acontecer. Você tem que analisar quem vai sofrer a reação de redução. Quem tiver a maior tendência de se reduzir. Ou seja, quem tiver o maior potencial de redução. Olha para cá, quem tem o maior potencial de redução? Cobre ou zinco? O cobre. Se o cobre tem maior potencial de redução, é ele quem vai se reduzir, ok? Então o cobre vai se reduzir. E o zinco
tem o menor potencial de redução. Então ele não vai se reduzir, ele vai ser obrigado a se oxidar. Então, ó, tira o print disso daí, que eu vou apagar essa reação de baixo aqui, ó. Por quê? Porque ela não vai acontecer dessa maneira. Ela vai acontecer o inverso. O zinco não vai poder se reduzir. O zinco vai ter que se oxidar, porque o cobre está determinando que ele vai se reduzir. Então, se alguém quiser ficar com ele, vai ter que se oxidar, ok? Então, olha só. O que vai acontecer, na verdade, é... Só não apaga o Titanic. Não, Titanic é a história que apaga. Senão não vou ter a minha deixa. Tá bom. Nossa, que piada. Pior que é minha. Maravilhosa, né? Zinco 0 vai se oxidar a zinco mais 2 e vai liberar 2 elétrons. E aí, gente, esse potencial que era de redução, agora é um potencial de oxidação. E se era menos 0,76, agora é mais 0,76, tá? Só para vocês entenderem como é que a gente chega a uma equação global. Se eu quiser chegar a uma equação global, ó, eu vou somar as duas reações e ao somar as duas reações, esses elétrons vão ser cortados, certo? O que vai sobrar aqui? Zinco 0 mais cobre mais 2, formando zinco mais 2 mais cobre 0. E aí, para achar a diferença de potencial, eu posso somar os potenciais. Lembra que eu tive que inverter esse potencial, porque eu inverti a reação. Então agora, o somatório desses potenciais vai me dar uma diferença de potencial de mais 1,1 volts, ok? Esse é o método que a gente pode usar quando o problema te fornecer as reações e te pedir a equação global da pilha e a DDP da pilha. Então você mantém a reação que tem o maior potencial de redução e você inverte a reação que tem o menor potencial de redução. E aí você vai ter que inverter o sinal também. E o que era potencial de redução se transformou agora em um potencial de oxidação. E aí é só somar tudo. Soma as duas reações, soma os dois potenciais, ok? Então, olha, gente, a gente já sabe que o potencial dessa pilha é 1,1 volts. Agora, vamos supor que o problema só tivesse me fornecido os potenciais de redução. Ó, vou dar um traço aqui. Só me forneceu os potenciais de redução. Não me forneceu a reação, não falou nada. Ele só quer que eu calcule a DDP, mais nada. Então, ó, lembra? O potencial de redução do cobre era esse mesmo. E o potencial de redução do zinco, sempre redução, era menos 0,76 volts. Beleza, como é que a gente faz a partir daqueles dados para resolver isso daqui, ó? Eu, como estou calculando uma diferença de potencial, lembra, diferença você faz final menos inicial, certo? Só que aqui não tem final menos o inicial, então vai ser maior menos o menor. Quem é o maior aqui, ó? Mais 0,34. Então eu mantenho o mais 0,34. Menos, cuidado com esse sinal, abriu parênteses. Quem é o menor potencial de redução? É o menos 0,76 volts. Então, menos com menos vai dar mais. Quando eu resolver isso daqui, vai dar o mesmo mais 1,1 volts. Então, gente, se liga. Esse sinalzinho negativo aqui, ó, quando eu faço maior menos o menor, o sinal negativo ele tem a função de inverter a reação. Lembra? Porque quando eu inverto a reação, eu inverto o sinal. Então, esse menos tem a função de transformar uma reação de redução em uma reação de oxidação, porque esse cara tem o menor potencial de redução, então ele vai ser obrigado a se oxidar. Por isso eu inverto esse potencial, beleza? Fechado isso? Já sabe como calcular um potencial? Vamos conversar sobre metal de sacrifício, vamos esperar aí para ver que horas que o Alexandre vai fazer a gracinha dele, enquanto isso eu vou falando. Metal de sacrifício é um metal utilizado... Vai agora? O Titanic? Vai, fala. Every night in my dreams I see you, I feel. Tá. That is how I know you. Go on. Cara, para. Ah! Para, senão eu não me aguento. Começa a lembrar da Rose. Tá. Explodir de emoção. Rose. Vamos lá. Metal de sacrifício.
brincadeiras à parte, o que é um metal de sacrifício? É um metal utilizado... Cara, é difícil manter a seriedade depois dessa música. Metal de sacrifício é um metal utilizado para você proteger uma estrutura nobre, ok? Então pensa no seguinte, eu tenho aqui o Titanic, ainda não afundado, e eu quero proteger essa estrutura. Por quê? Eu tenho uma estrutura de ferro que está em contato com um meio extremamente oxidante que é o mar, certo? Rico em sais. Então esse cara, extremamente oxidante, ele vai tentar consumir o Titanic. Só que eu preciso adotar alguma medida para que esse cara, essa estrutura de ferro não sofra oxidação. É aí que entra o metal de sacrifício. Olha o nome, metal de sacrifício, ele vai se sacrificar por um bem maior. Então o metal de sacrifício, ele vai se oxidar no lugar da estrutura do navio, ok? Então eu preciso de alguém que tenha uma tendência de se oxidar maior do que o metal da minha estrutura. Então, por exemplo, eu tenho ferro, lembra da ordem de reatividade, tá? Alcalinos terrosos, alumínio, zinco e ferro. Níquel, estanho, chumbo e foi. Então o ferro é o meu interesse. O ferro está aqui. Quanto mais para a direita, maior é o potencial de redução. Quanto mais para a esquerda, maior é o potencial de oxidação. Se eu quero alguém para se oxidar no lugar do meu navio, eu preciso de alguém que esteja mais à esquerda na minha ordem da reatividade. Tá? Então pode ser um alcalino, pode ser um alcalino terroso, pode ser um alumínio, pode ser zinco. Então esses metais podem ser utilizados como metais de sacrifício. Geralmente a gente usa o magnésio ou o alumínio como metal de sacrifício por questões financeiras, por questões também de potencial, de diferença de potencial, porque quanto maior a diferença de potencial, maior vai ser a eficiência desse cara, ok? Beleza. Então eu vou usar alguém, ó, essas barrinhas aqui são o metal de sacrifício. Você não precisa que o metal recubra a estrutura inteira. Não precisa. Você pode simplesmente acoplar essas placas ao casco do navio. E aí, esses caras vão ser oxidados no lugar do ferro do casco do navio, preservando o ferro. É óbvio que eles têm uma vida útil. A partir do momento que esse cara já foi muito consumido, já foi muito oxidado, você vai ter que fazer uma manutenção nessas placas de metal de sacrifício e vai ter que trocar de tempos em tempos, ok? Então existe um metal protetor, que é o metal de sacrifício, e existe um metal protegido. O protetor ele é sempre menos nobre, o protegido é sempre mais nobre. Lembra? Para a direita, ó, quanto maior o potencial de redução, mais nobre é esse metal. Lembra que tinha ouro, platina, prata lá no final da ordem de reatividade. Então o protetor, que vai se oxidar no lugar do casco, ele precisa ter um potencial de oxidação maior. Como consequência, ele tem um potencial de redução menor. O cara que é protegido, ele não quer se oxidar. Então, quando eu comparo o protetor com o protegido vai ter menor potencial de oxidação. Então, ele não vai se oxidar, ou vai se oxidar muito pouco. Ou ele pode dizer que ele tem um alto potencial de redução por ter um baixo potencial de oxidação. Beleza, gente? Isso é metal de sacrifício, isso é pilha, é o nosso primeiro dispositivo eletroquímico que converte energia química em energia elétrica por um processo espontâneo, sem contato direto entre os reagentes. Tudo bem? Fechamos essa parte, vamos para eletrólise então, continuar o nosso papo. Galera, finalizamos pilha, agora a gente entra em eletrólise. Lembra alguns conceitos importantes de eletrólise? A eletrólise converte energia elétrica de uma fonte externa, tá? Que eu representei aqui, ó, uma bateria ligada ao sistema, converte energia elétrica em energia química. Então aqui, nesse caso, olha só, tá vendo? Isso é uma cuba eletrolítica. O foco é o que acontece na reação, na solução. Na esmagadora maioria das questões, não vou dizer todas, tá? A gente vai ver depois questões que têm essa exceção, mas na esmagadora maioria, os eletrodos não fazem parte da reação. Eles são chamados eletrodos inertes. Como é que eu sei disso? Geralmente o problema fala eletrodo de platina, eletrodo de grafite, são eletrodos inertes,
que não fazem parte da reação. Qual é o único objetivo desses eletrodos? Permitir a condução da corrente elétrica, permitir o fluxo de elétrons. Lembra? Fluxo sempre do anodo para o cátodo, continua, mantém isso. Tá? Só que agora eu tenho um processo não espontâneo, que eu vou precisar de uma bateria associada para esse processo acontecer. Eu esqueci de falar só uma coisinha lá em pilha, que você vai complementar agora nas suas anotações aí no seu caderno, que é definir quem é polo positivo e quem é polo negativo. Lembra que na pilha tudo é espontâneo, tudo é o mais óbvio. Então olha só, anodo te lembra o quê? Anodo te lembra ânion. Ânion é um íon com carga negativa. Então lá na pilha, o anodo era o polo negativo. Cátodo lembra cátion. Cátion é um íon com carga positiva. Então na pilha, o cátodo é positivo. Tá? Anodo negativo, cátodo positivo na pilha. Na eletrólise, esses polos se invertem. Por quê? Porque quem determina a polaridade agora é a bateria. O polo positivo da bateria, que é esse maiorzão aqui, ele determina o eletrodo positivo. O polo negativo da bateria determina o eletrodo negativo da eletrólise. Ok? Beleza? Então lá na pilha, o anodo era o polo negativo, agora o anodo é o polo positivo. Lá na pilha, o cátodo era o polo positivo, agora na eletrólise o cátodo é o polo negativo. Mas isso não muda o fluxo de elétrons. O fluxo de elétrons continua sendo do anodo, de quem se oxida, em direção ao cátodo, que se reduz. Só que agora não são mais os eletrodos que sofrem oxidação ou redução. São os íons que estão imersos na solução que sofrem esse processo. Tá? De onde vieram esses íons? O cara pode falar, por exemplo, vou fazer uma eletrólise aquosa do sulfato de potássio. Então eu vou ter água e vou ter sulfato de potássio. Eu vou ter íons gerados pela ionização da água e íons gerados pela dissociação do sulfato de potássio. E são esses íons que estão aqui, tá? Então, dica para você, entenda que nos processos de oxidação e redução, esses íons tentam sempre ir para NOx zero. Então, olha o seguinte, o cara que é negativo, se ele quer ir para NOx zero, ele está partindo de um NOx negativo para um NOx zero. Ele tem que sofrer um processo de oxidação. Então, os ânions vão disputar as reações de oxidação. Enquanto os cátions, que querem ir para NOx zero, ó, de positivo para zero, tem que diminuir o NOx, tem que se reduzir. Os cátions vão brigar pela reação de redução. Eu coloquei esse protótipo aqui, que é o protótipo de eletrólise aquosa, que é a mais comum, mas não é a única, tá? A gente vai ver a eletrólise ígnea primeiro e depois a eletrólise aquosa. A aquosa é a mais comum, mas dá um pouquinho mais de trabalho, ok? Então, fluxo de elétrons é o mesmo, do anodo para o cátodo, anodo oxida, cátodo reduz, tudo igual, não mudou nada. O que é diferente? A positividade e a negatividade dos polos. Polo positivo não é mais cátodo, é anodo. Polo negativo não é mais anodo, é cátodo. E o potencial, que na pilha o potencial era sempre maior que zero, porque é espontânea, e na eletrólise o potencial sempre menor que zero, porque é não espontânea, é forçada, ok? E aí o interessante vão ser os produtos disso daqui. O produto dessa reação, eu vou converter energia elétrica em energia química, ou seja, alguma reação química vai acontecer com esses íons, redução e oxidação de um lado, redução de um lado e oxidação do outro, e você vai ter uma equação global ali que você vai ter que determinar, tá? Cuidado, o processo de eletrólise ígnea é diferente do processo de eletrólise aquosa. O ígnea é bem mais fácil, o aquosa é um pouquinho mais complicado porque, olha só, eu tenho íons gerados pela água, então esses íons vão competir pelas reações. Na eletrólise ígnea você não tem competição, você só tem os íons gerados a partir de uma única substância, aí é mole, você não tem que saber qual é a preferência de oxidação, qual é a preferência de redução, quem vai ganhar na disputa pelo cátodo, quem vai ganhar pela disputa do anodo. Isso você só pensa na eletrólise aquosa. Na eletrólise ígnea, esse ígneo significa de calor,
É uma eletrólise que acontece sem adição de água, acontece só com a fusão da substância eletrolizada. Então, ó, vou fazer uma eletrólise ígnea do cloreto de sódio. Ele está aqui no estado sólido, eu vou aquecer e esse cara, cuidado, os íons não vão ficar em meio aquoso porque não tem água. Eles vão ficar no estado líquido, só que na forma iônica. Então é Na mais líquido, Cl menos líquido. Lembra, na eletrólise todo mundo quer chegar ao NOx zero. Então o cara que é positivo, para chegar ao NOx zero, ele obrigatoriamente deve sofrer uma redução. Portanto, ele vai compor a reação que acontece no cátodo. Então o que a gente tem aqui, ó? Sódio mais, que vai receber um elétron. Da onde vem esse elétron, gente? Da bateria externa. Isso daqui é uma eletrólise. Você depende de uma fonte externa associada de energia elétrica. Então o sódio vai receber um elétron e vai formar sódio metálico com NOx zero. Ok? Então aqui ele estava líquido, não é aquoso, porque não tem água. Ele era líquido, agora ele é sólido. Ok? E o cloro menos, ele tem NOx menos 1, quer ir para NOx zero, vai ter que sofrer uma oxidação. Então, para oxidar, você tem que perder elétrons. Ó, ele vai liberar um elétron. Quando você se oxida, o elétron aparece no lado dos produtos, que você está perdendo um elétron, certo? E o que vai formar? Cl0? Não, não pode. Os gênios formam compostos diatômicos, substâncias simples diatômicas, lembra? Hidrogênio, halogênios, oxigênio, nitrogênio. Então, o cloro é um halogênio. Ele vai formar Cl2. Só que Cl2 quebra esse balanceamento aqui. Então vai ser meio de Cl2. Meio de Cl2 vai dar um balanceamento certinho. Beleza. E esse cara aqui é um gás. Então fica no estado gasoso. E a global? A global é somar tudo. Vou somar todas as reações, incluindo aquela primeira lá, ó. Quando eu somo, eu começo a cortar o que tem igual no reagente produto. Ó, esse cara é cortado, porque ele foi produzido na primeira reação, mas ele foi consumido na reação catódica. Esse cara foi produzido na primeira reação, mas foi consumido na reação anódica. E os elétrons? Um elétron que foi recebido, outro elétron que foi perdido. É o mesmo, ok? E aí, a minha equação global vai ser o quê? NaCl sólido. Aqueci, fiz a minha eletrólise, formei sódio metálico e meio de gás cloro. Beleza, gente? Esse é o processo da eletrólise ígnea. É bem simples, porque você não tem competição, você só tem um cátion e um ânion. O cátion vai para a reação catódica, o ânion vai para a reação anódica. Na eletrólise aquosa, você tem que pensar um pouquinho mais, porque você tem pelo menos 2 cátions e 2 ânions. E aí você precisa saber uma ordenzinha de preferência, quem ganha nessa disputa pelo cátodo, quem ganha na disputa pelo anodo. Beleza? Vamos lá que aí a gente finaliza a eletroquímica.